Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha de casa partindo do zero. Sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é passo a passo completo para a sua primeira cerveja na cozinha de casa. Bom, hoje vamos aprender algo muito especial. Como fazer sua própria cerveja em casa partindo do zero, tá? E acredite, é mais simples do que parece, tá? Eu vou te guiar por todo o processo, desde a escolha dos ingredientes, a gente vai falar sobre eles, até o envase, que é a última etapa, a última das 5 etapas, tá? Certo? E sabe o que é mais legal? Tudo isso pode ser feito com utensílios que você pode até ter na sua cozinha. Claro que um utensílio ou outro você vai precisar adquirir, mas são coisas simples, não é nada de outro mundo, não é nada, você não está montando uma fábrica na sua casa, tá? Então, esse vídeo é para quem sempre teve curiosidade de fazer cerveja, mas nunca soube por onde começar, tá? Vamos explorar o processo completo de uma cerveja artesanal feita na sua própria cozinha, para que se você tiver um passo a passo, você vai conseguir seguir em casa, tá? O nosso foco hoje será uma receita básica, tá? Uma American Pale Ale, que é uma receita, é um estilo perfeito para iniciantes, tá? Porque é uma cerveja saborosa e ela é fácil de fazer e ela é difícil de estragar, né? Essa que é a verdade, ela é difícil de estragar. Eu queria dizer que fazer cerveja é uma arte, mas também é uma ciência, tem a parte química da coisa. E o mais interessante disso tudo é que quanto mais você faz, mais você pode experimentar com ingredientes e técnicas diferentes. Então, se essa for a sua primeira vez, você vai fazer uma cerveja, fica tranquilo que eu vou te falar aqui como são os passos, certo? E também eu vou falar algumas dicas para te ajudar a evitar os erros mais comuns, né, que inclusive eu tive no início, né, que a gente encontra quando vai começar essa jornada, certo? A gente como cervejeiro caseiro às vezes é meio afobado e a gente comete alguns erros e nesse vídeo eu vou falar para vocês, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher os ingredientes, tá? Os ingredientes quais são? Principais: água, malte, lúpulo e levedura, certo? Eles são a alma da cerveja. Pode ter outros ingredientes, mas esses 4 aí você faz qualquer estilo, tá bom? Eles são a alma da cerveja. Esses 4 ingredientes, a água, o malte, o lúpulo e a levedura, eles, como eu falei, são responsáveis por mais de 150 estilos existentes. Parece simples, né? Mas esses 4 ingredientes combinados, eles criam todos esses estilos que eu falei para você. E além do mais, você pode criar o seu estilo ou você pode criar variáveis dentro de um estilo, certo? Vamos falar primeiro da água, tá? Parece óbvio, mas ela é o ingrediente mais importante da sua cerveja. Por quê? A água vai representar 90% da sua composição final, certo? Então, a qualidade da água que você vai usar na sua cerveja, ela vai fazer uma grande diferença. Por exemplo, se a sua água da torneira é uma água muito dura, ela tem sabores fortes como cloro, esqueça cloro, não pode ter cloro na sua água, tá? É importantíssimo você usar ou água filtrada ou água mineral. Pense assim, é a água que você vai beber, tá? Muitos cervejeiros, inclusive, ajustam até o pH e a composição mineral da água para poder melhorar o sabor da cerveja, certo? Certo? Mas para começar, você pode usar a água filtrada comum, é a água que você bebe em casa, filtrada, sem cloro, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o malte, é o que dá à cerveja o corpo, cor, os açúcares necessários para a fermentação, certo? Eu queria te dizer que existem alguns tipos de malte. Por exemplo, tem os claros, os médios, os torrados, e cada um traz um sabor único para a sua cerveja, tá? Para a nossa receita de hoje, que é uma APA, uma American Pale Ale, vamos usar um malte base mais claro, certo? Que vai dar à nossa cerveja um sabor mais suave e levemente adocicado, tá? O mais interessante é que conforme você for evoluindo, você poderá misturar diferentes tipos de malte
para criar cervejas com sabores mais completos. Como uma vez eu fiz uma Russian Imperial Stout, que tinha até cevada torrada e trouxe gosto de café expresso para minha cerveja. Uma delícia, tá? O malte torrado, por exemplo, ele traz sabores que lembram café, chocolate, muito utilizados em stout e porter. Essa que eu falei agora foi uma stout deliciosa, certo? Vamos falar agora sobre o lúpulo, é o tempero da cerveja. O lúpulo adiciona amargor, aroma e também atua como conservante natural, tá? Existem várias variedades de lúpulo, cada um com uma característica diferente, tá? Alguns lúpulos têm uma característica de dar mais amargor, certo? Outros lúpulos, eles têm característica de trazer mais aroma, tá? E com notas que vão de frutas cítricas até o pinho ou aromas terrosos, tá? Hoje a gente vai usar um lúpulo mais neutro para chegar naquele estilo, que vai trazer um amargor leve, tá? Que é bom para quem está começando a entender os fundamentos, né? Não vai se assustar com um sabor muito forte, tá? O interessante é que, com o tempo, você explore diversos tipos de lúpulo. Por exemplo, o Cascade, ele é bem comum, ele é bem utilizado, ele é bem famoso nas cervejas americanas, certo? Ele vai trazer para a gente aromas incríveis, cítricos e floral, certo? E por fim, o quarto e último ingrediente, temos a levedura, o que é um fungo, é um ser vivo. É ela que faz a magia da cerveja. Ela transforma o açúcar do malte em álcool e gás carbônico, o que dá um sabor álcool. O que dá o álcool, traz o álcool para a nossa cerveja e traz aquele gás, a espuma da nossa cerveja. É a levedura que traz para a gente, tá? Para a nossa cerveja de hoje, vamos usar a levedura ale, tá? Que é ideal para esse estilo, tá? Que é para fermentação em temperaturas um pouco mais altas, né? Elas são das cepas das Saccharomyces cerevisiae, que elas trabalham entre 18 e 22 graus, certo? E existem leveduras para todos os gostos e estilos de cerveja, e cada tipo vai trazer sabores únicos. Então, conforme você for evoluindo na produção da cerveja, vale a pena experimentar com diferentes tipos de levedura, tá? Para ver como cada uma vai mudar o perfil da sua cerveja, certo? As leveduras, elas precisam ser bem cuidadas, muito bem cuidadas. Elas são seres vivos que a gente precisa colocar no ambiente propício para eles trabalharem bem, tá? Vamos falar agora dos equipamentos necessários e triviais também, tá? Os equipamentos, você vai ver, eu vou falar aqui deles, mas assim, eles são coisas tranquilas de você encontrar se você não estiver em casa. Não é uma fábrica que você vai construir na sua casa, tá? Falamos agora do ingrediente, vamos para os equipamentos. A boa notícia é que você não precisa de uma fábrica para começar, como eu falei, e fazer a sua cerveja. Na verdade, muitos dos utensílios você já pode ter na sua cozinha, como eu tenho minha escumadeira, como eu tenho a minha leiteira, que eu uso, certo? Na fabricação da minha cerveja, tá? O primeiro item é uma panela grande, tipo essas de você fazer feijoada. Caldeirão de hotel, 32 litros. Idealmente você quer uma panela que tenha capacidade para pelo menos 20 litros, certo? A leva, hoje eu faço com 20 litros, mas comecei com 10. É nela que a gente vai fazer a braçagem, ou seja, cozinhar um malte com a água para extrair os açúcares e esses açúcares serem transformados em álcool pela levedura. Se você não tiver uma panela grande, vale investir em uma, lógico. A panela de fazer cerveja não pode misturar com a que faz comida, certo? Você vai precisar dessa panela porque ela vai ser muito útil em todas as suas produções. Eu tenho panela que eu uso desde 2014, certo? Outro item importante é o termômetro. Eu não vou falar de todos os itens, mas da grande maioria os mais importantes. O termômetro é uma coisa que parece simples, mas manter a temperatura adequada durante o processo de braçagem é fundamental. Temperaturas muito altas ou muito baixas podem alterar o sabor final da cerveja. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as temperaturas específicas na hora certa, quando a gente vai falando sobre passo a passo, tá bom? Mas, voltando para o termômetro, para garantir a precisão, um termômetro de boa qualidade, que é um termômetro alimentício, certo? Ele é imprescindível para você controlar sua temperatura quando estiver fazendo cerveja, tá? Outro item essencial é um fermentador, que é um balde alimentício com uma tampa e um airlock, certo? Que aí o airlock ele vai fazer com que o gás saia do balde
e não entre nada dentro dele, certo? A cerveja vai fermentar dentro desse balde por alguns dias ou uma semana ou duas, certo? E o fermentador precisa ser bem higienizado, sanitizado para evitar contaminação. Esse é um dos erros do cervejeiro principiante, contaminação. Você vai precisar do airlock, certo? Que é um pequeno dispositivo que libera o CO2, né? Ele está ali como um sifão, certo? Ele libera o CO2 da fermentação e não deixa o ar entrar, evitando que micro-organismos contaminem a sua cerveja. Como eu falei, ele vai evitar que qualquer coisa estranha entre naquele líquido, no seu mosto, tá? Além disso, a gente vai precisar de alguns itens de apoio, como por exemplo, uma pá cervejeira para mexer o mosto, escumadeira, como eu falei. A gente vai precisar de uma balança, certo? E a gente vai precisar esterilizar grande parte desses equipamentos, certo? Os mais importantes. A sanitização é uma parte importantíssima do processo, porque qualquer bactéria que contaminar a cerveja e arruinar semanas de trabalho, você vai perder todo o seu trabalho se você contaminar a sua cerveja, tá certo? Então, muito cuidado com contaminação, tá? Vamos para o processo. Braçagem, tá? A braçagem é o momento em que a gente vai colocar o malte, certo? A gente vai infundir ele em água quente. É a etapa mais importante. É o que a gente vai extrair do malte, o que ele tem pra gente, certo? A gente vai cozinhar esse malte, tá? A água ela vai estar ali entre 65 e 67 graus, certo? E a gente vai fazer isso para extrair os açúcares que serão fermentados mais tarde pela levedura, tá? O processo de braçagem, ele é basicamente uma mistura de química e de culinária, porque acontecem processos químicos importantes para a gente e a gente está ali cozinhando no nosso fogão, tá? Vamos fazer isso com calma. Essa é uma etapa que a gente precisa ter calma e precisa monitorar o tempo todo para não estragar a mágica. A gente só não precisa não estragar, tá? Primeiro, coloca a água na panela e aquece até mais ou menos 70 graus, tá? Essa é uma temperatura ideal para as enzimas presentes no malte começarem a converter o amido em açúcar. Na verdade, o malte, quando entrar a 70 graus, ele vai baixar para 77, 65, que é essa temperatura que a gente precisa, tá? Se essa temperatura estiver muito baixa, as enzimas não funcionarão bem, tá? Ou se elas estiverem muito altas, elas poderão ser destruídas e você não vai conseguir extrair os açúcares. Ou seja, a gente tem que monitorar essa temperatura de todo jeito, certo? A temperatura é tudo nesse estágio. Manter ela a 65 é o que a gente precisa no momento de braçagem, certo? Então, usa teu termômetro e fica monitorando com cuidado, certo? Quando ligar o fogo, mexe para não caramelizar embaixo, tá? Aí a gente coloca o malte moído na água, certo? E o nome disso tem gente que chama de mesh, tá? Essa braçagem, tá? E tem que mexer bem para que não fique empelotado e que todo o malte esteja em contato com a água, né? E a gente mantém essa temperatura de 67 graus por 60 minutos, a princípio, tá? Durante esse tempo, a gente precisa, se o fogo estiver ligado, a gente mexe, se estiver desligado, a gente deixa ele parado, mantendo aquela temperatura de 67 graus, tá? Esse processo é essencial para garantir que as enzimas façam o seu trabalho bem e transformem o amido do malte em açúcar fermentável, certo? A dica importante desse momento. Durante a braçagem, preste atenção no aroma. Você vai começar a sentir um cheiro adocicado, delicioso, agradável, certo? E à medida que os açúcares são liberados do malte, certo? Então, quando ele vai começar a soltar o cheiro da sua cerveja, tá? Isso é um ótimo sinal de que tudo está indo bem. Subiu aquele cheiro agradável, adocicado, beleza. Após 60 minutos faz teste do iodo e a gente eleva a temperatura para cerca de 78 graus para inativar as enzimas, para elas pararem, e a gente deixa lá por 15 minutos, certo? A 78 graus. E a gente já pode ir para a próxima etapa, que é a fervura, certo? É o momento onde a gente vai esterilizar aquele líquido
onde a gente vai fazer com que aquele líquido extraia os sabores indesejáveis que tem ainda no mosto. Também vai fazer com que a proteína ela coagule e caia, ou seja, ela vai fazer a fervura também, não é o principal, mas ela vai fazer com que o líquido ele fique mais límpido, porque a proteína ela vai aglutinar e vai decantar, certo? E principalmente nesse momento, além da gente esterilizar e além da gente soltar os sabores indesejados, né? Quando o mosto ferve, a gente vai inocular não, a gente vai colocar o lúpulo para ele trazer para a gente amargor e aroma. Depois de 1 hora de fervura, certo? Isso aí não precisa de teste de iodo, 1 hora de fervura, a gente vai depois resfriar esse mosto, tá? Depois que a gente colocar o nosso lúpulo cascade na hora certa, o nosso lúpulo de amargor e passou 60 minutos fervendo, agora a gente vai ter que resfriar o mosto o mais rápido possível, porque agora ele está um mosto que ele foi fervido, ou seja, ele está estéril e a gente não pode deixar que leveduras selvagens, que micro-organismos agora contaminem ele. Então a gente precisa baixar essa temperatura para inocular a levedura. Quando a gente coloca a levedura trata de comer todo o alimento que tem ali e não deixa para os micro-organismos que, porventura, vão entrar naquela cerveja, certo? Então a gente precisa baixar essa temperatura o mais rápido possível. Para isso, pode-se colocar chiller de imersão, pode-se colocar gelo em volta da panela e depois que a gente baixou para cerca de 20 graus, 24 graus, certo? Para a nossa ale, para a nossa APA, a gente pode começar a fazer a transferência do mosto para o fermentador e começar o momento da fermentação. A gente começa a transferência do mosto para o fermentador para continuar o nosso processo, certo? E aí vai ser o momento da fermentação. Com a abraçagem feita, com a fervura feita, a gente vai para essa fermentação, certo? Primeiro a gente resfria o mosto, como eu falei, tá? Até cerca de 24 graus, a gente usa chiller de imersão, tá? E um banho de gelo, tá? Isso é importante porque se o mosto estiver muito quente, ele vai matar a levedura, tem isso também. Mais de 30 graus ela morre, certo? E quando adicionamos, o mosto tem que estar resfriado, tá? Então a gente adiciona, assim que o mosto estiver resfriado, a gente transfere para o fermentador e assim a gente garante que não deixe resíduos sólidos na nossa cerveja, certo? E aí a gente, para colocar a levedura, a gente precisa primeiro hidratar essa levedura, tá? Ela vai passar 30 minutinhos ali em água, que é para ela se ambientar e depois a gente joga no mosto, tá? A levedura ela vai começar a trabalhar nas próximas horas, transformando esse açúcar em álcool e gás carbônico. Esse é o trabalho dela. Fecha o fermentador, coloca o airlock, enche o airlock de álcool, certo? E iniciou a fermentação. Durante a fermentação você vai ver o airlock borbulhar, liberando CO2, a não ser que tenha um vazamentozinho, que não é problema, tá? Se estiver borbulhando, é um sinal que está tudo correndo muito bem. Se não tiver, fatalmente vai ser um vazamentozinho, tá? Você sabe se está fermentando ou não, medindo a densidade do mosto, tá? E depois desse processo de fermentação, nós temos um invase com as garrafas esterilizadas, tá? A gente, depois de 7 a 14 dias, vai depender do estilo da cerveja, de fermentação, a sua cerveja está pronta para ser engarrafada, tá? A gente faz o prime, adiciona açúcar, que vai gerar a carbonatação, tá? A levedura vai comer aquele açúcar e transformar em gás, certo? Invasa cuidadosamente as garrafas esterilizadas e tampe com um arrolhador. Agora, esperar mais alguns dias, uma semana, 7 a 10 dias, para a carbonatação acontecer e a sua cerveja estará pronta para ser consumida. Aqui foi rápido, mas você viu todos os passos para fazer cerveja na cozinha de casa. Passo a passo completo, tá? Agora você sabe como é. Os passos são esses. Você precisa... isso. Os primeiros passos é você saber isso. Dica, lembra de anotar tudo para melhorar nas próximas tentativas, certo?
Outra coisa que eu queria falar aqui, uma coisa que ser cervejeiro caseiro, ainda bem que não é ao vivo. Você sendo cervejeiro caseiro, você vai ter a oportunidade de transformar de fazer mais de 150 estilos de cerveja. Está na palma da sua mão, certo? Eu mesmo fiz uma Bock que está aqui na minha geladeira, certo? Ela ficou deliciosa. É bom, eu gosto de presentear as pessoas e elas provarem e depois dizerem que é diferente. Fazer cerveja em casa é uma experiência sensorial diferente da cerveja que você compra no supermercado. Primeiro, a cerveja que você faz é uma cerveja fresca. Ela não tem conservante, ela não tem nada, ela tem álcool. Ela tem água, malte, lúpulo e levedura. E aí tem a espuma e o álcool que a levedura transformou. Então, é uma cerveja completamente fresca, um sabor que você não vai encontrar em local nenhum, certo? Você não vai encontrar no supermercado o sabor da cerveja que você fez, certo? E outra coisa, tem uma cerveja que você gosta muito, você tem a oportunidade de pegar a receita e fazer para você na cozinha da sua casa. O bom de ser cervejeiro caseiro é isso. O bom é você ter isso como um hobby. Por quê? Por que ter um hobby? Porque ter um hobby, você vai esquecer os problemas do trabalho, os problemas familiares. Você vai ter um escape na sua vida. Sua cabeça vai começar a se preocupar com outras coisas. A sua cabeça vai começar a trabalhar de forma diferente. E ela vai expandir. Seu cérebro vai expandir. Porque você vai estar mais sabido. Você vai saber de mais coisas. Você vai saber discutir outras coisas com outras pessoas. Lúpulo tal, malte tal, como usar, processos. E você pode dizer que faz cerveja. Existe a satisfação pessoal de você fazer cerveja na cozinha de casa, né? Isso é o bom de você dizer, minha gente, isso aqui eu fiz. Tem uma coisa, cervejeiro caseiro, ele é o tempo todo, como é que eu digo? Ele é o tempo todo criticado, julgado. Cervejeiro caseiro é o tempo todo julgado. Por quê? Porque cerveja caseira é um sabor diferente. 90% das elas tomam a sua Heineken, elas tomam a sua Skol, elas tomam a sua Spaten. E a gente, quando vai oferecer um sabor de cerveja, a pessoa pode dizer, isso aqui não é cerveja não, mas é cerveja. E ela não está acostumada com aquele sabor. Isso vai acontecer muito. Você vai tomar uma cerveja, você vai achar aquilo ali maravilhoso, mas as pessoas, elas não estão acostumadas. O que não quer dizer que você não vá fazer a cerveja que você quer, certo? Eu não estou nem aí, eu faço a cerveja que eu quero. E eu digo, gente, essa cerveja é daquelas que eu faço, certo? Tem gente que adora a minha cerveja, né? Sempre as mesmas pessoas que gostam. Tem gente que não gosta. Tem gente que faz, essa até que está dando para tomar, mas a outra estava muito amarga. Pessoa que só bebe Skol, que só bebe Heineken, que às vezes a Heineken ela é forte, né? A pessoa que bebe cerveja para matar a sede, né? Para ir para a praia e ficar ali o dia todo tomando. Cerveja artesanal não é isso. Cerveja artesanal, essa aqui que eu fiz, essa Bock, eu fiz uma Dunkel's Bock, que ela tá assim, muito boa. Eu tomo uma garrafa dela, uma de 600 ml. Duas o álcool já sobe demais na cabeça, já começa a ser demais, né? No máximo 1,5, assim, se eu tiver um tempo bom. Mas é uma delas. Agora, o que é bom? Você pode intercalar. Você pode comprar, você gosta de quê? Você gosta de tomar sua Skol? Você compra sua Skol, sua Heineken, sua Spaten, né? Sua Beck's, Corona, aquela que é light, né? Michelob. Toma sua Michelob, aí você toma uma, duas, intercala com artesanal, né? Porque aí você vai sentir aquele sabor forte. E depois você intercala com uma mais fraquinha, para você continuar tomando a sua cerveja ali, né? É uma experiência diferente, é um sabor diferente. E você dizer que foi você que fez, é diferente. Aí eu vou dizer, é uma sensação diferente. É uma sensação muito boa. Além de que você vai ter esse hobby que eu falei, né? As pessoas que têm um hobby, saiu até em pesquisa isso. Isso tem uma pesquisa, eu pesquisei para falar, num vídeo que eu falei sobre hobby, eu pesquisei sobre pesquisas que falam dos benefícios do hobby. E vi que teve uma lá da Austrália, de uma universidade da Austrália, se eu não me engano, eu não estou lembrado, eu não vou lembrar aqui o nome da faculdade, da universidade, mas eles fizeram uma pesquisa e constatou-se que as pessoas que têm um hobby, elas são
mais produtivas, elas aumentam a produção no trabalho, né? Elas são mais prestativas, elas ajudam as pessoas mais, os colegas que estão com problema no trabalho mesmo, elas são mais prestativas, elas são mais felizes. Por quê? Porque ela está alimentando o ego dela. Normalmente, quando a gente tem um hobby, a gente tem um objetivo com esse hobby, né? A gente consegue alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem uma coleção de carrinho, fica olhando para aquela coleção de carrinho ali, certo? De jovem a adulto tem coleção de carrinho, tem coleção de latinha, tem coleção do que for. A pessoa que gosta de fazer tricô, ela faz e depois tem aquele resultado, aquilo é bom para o ego. Isso faz com que as pessoas fiquem mais felizes consigo mesmas, né? Que elas fiquem mais agradecidas, né? E com isso se tornam pessoas melhores. Você ter um hobby sendo cervejeiro é melhor ainda, porque você vai ter o processo de você fazer o seu equipamento, que já é um desafio. Você vai dizer que eu montei a minha panela, esse equipamento aqui fui eu que fiz, eu não comprei pronto, né? Depois, isso é no mesmo processo, no mesmo hobby. Depois você vai fazer a sua cerveja e vai dizer, fui eu que fiz essa cerveja. Fui eu que fiz todos os processos, fui eu que fiz todo o passo a passo da minha cerveja. E eu sou responsável por esse resultado, tanto o amargor, você gostando ou não, a pessoa gostando, a pessoa que você está oferecendo a cerveja, gostando ou não, foi você que fez aquilo ali, né? E depois você tem o prazer de provar e de você saborear o seu trabalho. Tem todo esse bem-estar, né? Que além de ter o resultado da cerveja, de você provar aquilo ali, de ter satisfação, ainda tem os benefícios que o hobby pode trazer. Tá bom? Gente, eu queria trazer para vocês hoje, era isso, todos os passos para você fazer a sua primeira cerveja, né? Abranger, né? É lógico que tem vários detalhes aí. E aí, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, para mais pessoas terem esse mesmo conhecimento, certo? E muito obrigado, até o próximo vídeo.